gravar agora, para não ficar aquela coisa horrorosa, né? Então está gravando já, vamos lá. Muito bem. Então olha só, pessoal. O primeiro teorema que a gente viu ali, né, é assim, deixa eu só falar uma coisinha, né? A gente tem aquela definição, né, de um operador, né, eu tenho ali um operador T, né, entre espaços aí, x e y, que agora nós estamos pronormados, né? E aí tem a definição de que T é aberta, né? O que é uma aplicação aberta? Significa que o contido em x aberto, né, implica que o T de U vai ser aberto, né, lá em Y. Aberto em Y, tá bom? E pronto, né? E aí, quando a gente depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai definir também o que é um operador fechado. E um operador fechado, a definição é diferente. É diferente porque o teorema que a gente precisa é outro, né? Então, quando o T é fechado, o que quer dizer que o T é fechado? Quer dizer que o gráfico de T, né? Na verdade, aqui, na hora de discutir o operador fechado, pessoal, é a primeira vez que nós vamos precisar de uma distinção que o livro do Kreisig fez lá no começo, que eu tenho espaço x e y, mas eu posso ter um operador definido somente num subespaço, num domínio aqui, tá bom? Então o gráfico aqui são todos os pontos da forma x dx, né, que pertencem aí ao produto cartesiano, né, e que o x aí está no domínio do operador. Tá legal? Então, quando eu falo que o operador é fechado, né, que é a aplicação aberta, quando eu falo que esse operador é fechado, eu estou dizendo que esse gráfico aqui ele é fechado dentro desse produto cartesiano. Tá bom? Evidentemente, para ele ser fechado nesse produto cartesiano, você tem que ter uma topologia para falar o que é um conjunto fechado. Né? Essa topologia vem de uma métrica e a métrica vem de uma norma. Então, a norma padrão aqui, a gente coloca essa, tá bom? Essa aqui é a mais fácil de a gente usar na demonstração do teorema do gráfico fechado. Vocês poderiam imaginar talvez outros tipos de norma para colocar aqui, por exemplo, a raiz quadrada da norma, como se fosse a norma euclidiana, né? Raiz quadrada da norma ao quadrado aqui, mais a norma ao quadrado, não sei o que. Pode pensar na norma pegando o máximo também delas, mas aqui é mais conveniente para a gente usar, tá bom? Não faz tanta diferença assim, mas essa aqui é a padrão para a gente fazer o enunciado dos teoremas, tá? Então assim, o que eu quero ressaltar aqui é que um operador fechado ele não é definido como sendo aquele que a imagem de um conjunto fechado é um conjunto fechado. Tá? Isso não é essa a definição, não é esta a definição útil de operador fechado. Tá legal? Outra coisa também, vocês podem pensar o seguinte, né? E seria um pensamento errado, mas deixa eu só deixar um aviso aqui para vocês, né? Se uma aplicação, não estou nem falando de ser linear, não. Se uma aplicação aberta manda um aberto e um aberto, como os complementares dos conjuntos abertos são os conjuntos fechados, a gente pode a princípio pensar que uma aplicação aberta também leva talvez o complementar de um aberto, que é um fechado num fechado. Mas isso é falso. Bom, você consegue pensar aí em aplicações contínuas, por exemplo, que são abertas, mas que não são fechadas, nesse sentido de levar fechados em fechados. Tá bom? Então, essas coisinhas que eu deveria deixar explicitadas aqui para vocês. E deixa eu falar então o teorema aqui da aplicação aberta, só para a gente lembrar do enunciado, né, se vocês viram o vídeo. Então tem o teorema da aplicação aberta, que se eu tiver um T aqui de x e y, e agora os dois são completos, né, normados completos. Então se esse T é linear e limitado, né, um operador contínuo, sobrejetor, isso implica que o T é aberto como operador, tá bom? Vocês podem dar exemplos aí, tirando as hipóteses de completude aqui do domínio do contradomínio, de que isso seria falso, essas hipóteses realmente são necessárias, né? E que o operador tem que ser sobrejetor, pessoal, também é claro para que o T seja aberto, né? Não sei, talvez eu tenha mencionado isso na aula gravada ou não, eu simplesmente incluir a reta no plano, isso aqui vai ser linear limitado, mas não vai ser sobrejetor. E também não é uma aplicação aberta essa inclusão, né? Porque a imagem dela, a reta que é aberta em R, dentro do R2 ela não é aberta, porque ela não contém nenhum discozinho, tá bom? Então ser sobrejetor aqui é importante. Uma consequência, então esse aqui é enunciado cru, né? Do jeito que está ali demonstrado para vocês. E uma consequência desse teorema que eu acho que eu devia comentar
com vocês é a seguinte. Vamos supor, isso aqui eu acho que às vezes é enunciado até como um teorema separado. Tá bom? Esse aqui é o teorema, sei lá, tem que dar da inversa limitada, por exemplo. Eu acho que, sei lá. Qual que é o espírito desse teorema? É o seguinte, moçada. Quando nós estamos estudando algum tipo de objeto em matemática, né, e o que eu estou falando aqui já é mais um pouquinho de teoria de categorias, assim, que é uma linguagem útil para vocês saberem. Se vocês não saberem o que eu estou falando, não tem problema algum. Mas para quem já teve noções de teoria da categoria, eu acho que isso vai fazer mais sentido. Tá? A partir do momento que a gente vai estudar algum tipo de teoria em matemática, é muito comum que os objetos de estudo, aquilo que está sendo estudado de fato, você possa dar uma formalizada do seguinte sentido. Existem alguns objetos interessantes, tá? E existem alguns tipos de funções interessantes entre esses objetos, que são as coisas que você vai estudar. Por exemplo, né? Se você está estudando teoria dos grupos, os objetos que são interessantes são os grupos. E as funções interessantes entre os grupos são os homomorfismos de grupos. Né? Coisa assim. Se você está estudando topologia, os conjuntos interessantes de serem estudados são os espaços topológicos, e as funções interessantes que existem entre os espaços topológicos são as funções contínuas. Bom, quando a gente estuda álgebra linear, por exemplo, de dimensão, espaço só de dimensão finita, né, que é o primeiro contato que a gente tem na graduação, quem são os objetos interessantes? Os objetos interessantes são os espaços vetoriais. Né? E aí, quais são as funções interessantes entre os espaços vetoriais? São as transformações lineares. Tudo bem? Então eu vou apelar agora para um conhecimento aí que vai puxar um pouquinho da memória de vocês e vamos discutir algumas coisas. Por exemplo, vocês devem lembrar da álgebra linear o seguinte. Vamos supor que uma transformação linear é bijetora. Bom, então eu tenho um isomorfismo de espaços vetoriais. Não estou aqui preocupado com norma, com produto interno, com nada disso. Só espaços vetoriais. Se você tem um isomorfismo de espaços vetoriais, né, então isso aqui, deixa eu fazer um apêndice aqui, né? Eu tenho aqui espaços vetoriais. Se eu tenho um T, um isomorfismo de espaços vetoriais, um isomorfismo, eu posso olhar para a função inversa, de V para U. Tá bom? Isso aqui também vai ser um isomorfismo de espaços vetoriais. Né? Eu tenho uma transformação linear aqui, e a inversa dela, quando existe, é uma transformação linear. Tá bom? Então, ou seja, já que quando a gente está estudando espaços vetoriais, né? Então o IV aqui, espaços vetoriais sobre qualquer corpo. Tá bom? Espaços vetoriais. Então, quando a gente está estudando álgebra linear, as funções interessantes entre os objetos são transformações lineares. E aqui tem uma coisa muito boa que acontece, é que quando uma função especial dessa, uma função interessante dessa é bijetora, a inversa dela não é só uma inversa com uma função, mas ela também é uma função interessante para a teoria, ou seja, ela é uma transformação linear. Tá? Quando nós estamos estudando grupos, vamos supor que eu tenho um homomorfismo entre os grupos G e H. Tá? E vamos supor que isso aqui é um isomorfismo de grupos. Isomorfismo de grupos. Lembre-se que para ser um homomorfismo, né, a imagem de um produto tem que ser o produto das imagens. Legal? Então vamos supor que isso aqui, além de ser um homomorfismo, ele é bijetor. Então é chamado de isomorfismo. Quando nós olharmos para a inversa, daqui para cá, isso aqui também vai ser um isomorfismo de grupos. Ou seja, além de ela ser bijetora, vai valer essa propriedade. Tá bom? Então, claro que aqui agora o G1 e G2 tem que ser interpretados como limites de H, né? Mas, se eu pego o inverso de uma função interessante, é também uma função interessante. Eu começo com um homomorfismo e aqui eu também tenho um homomorfismo. Legal? Se vocês estudaram um pouquinho de topologia, aí, quando a gente está estudando topologia, eu tenho as funções interessantes entre os espaços x e y, que são as funções contínuas. Então, F é contínua, e aqui o x e o y são espaços topológicos. Bom, pode pensar que, sei lá, são espaços métricos, aí a topologia é dada pelas bolas abertas lá, etc. Tá bom? Não tem muito problema se vocês estudarem. Mas se vocês já estudaram espaços topológicos, você sabe que é o seguinte. Vamos supor que essa função contínua de x para y, ela é bijetora. Tá bom? Então, automaticamente, o que você quer? Você quer olhar para a inversa de y para x. Tá bom? Aqui a teoria na topologia do espaço topológico ela é um pouco mais infeliz do que os outros exemplos anteriores que eu dei. Por quê?
Porque aqui as funções que são de interesse da teoria são funções contínuas. Quando eu olho para a inversa, essa aqui não é contínua necessariamente. Tá bom? Então isso aqui seria tipo assim, do ponto de vista teórico, uma deficiência. A teoria tem que ser um pouco refinada para as coisas continuarem funcionando. A modificação que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, então quando não sei se vocês lembram da definição, se já está topologia, mas a gente fala que dois espaços são homeomorfos. Homeomorfo seria o equivalente de isomorfismo aqui dos dois exemplos anteriores, né? Então a F é um homeomorfismo, não só quando ela é contínua e bijetora, mas você vai falar que ela é um homeomorfismo quando a inversa dela também é contínua. Porque essa é uma condição que você tem que colocar mais. Tá? Então tem alguns objetos que a gente está estudando em algumas teorias que as funções que interessam quando elas têm inversa, essa inversa não é uma dessas funções interessantes. Então esse é um sinal de que a sua teoria é um pouquinho mais sutil. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, pessoal, o que está acontecendo no nosso caso é parecido. Tá? Olha só. Deixa eu voltar para cá, acho que aqui é o melhor lugar para colocar mesmo. Tá? Vamos supor que eu estou estudando agora análise funcional, né? Então eu estou estudando, por exemplo, aqui operadores entre dois espaços normados, x, y. Tá? Então vou botar aqui x, y normados. E neste momento, se eu perguntasse para você assim, tá, os objetos interessantes, então vamos fixar que são espaços normados. Se for Hilbert, se for espaço curto interno, melhor ainda, mas pelo menos tem uma norma. Tá? Quais são as funções interessantes que nós temos estudado entre estes espaços normados? Não são só os operadores lineares, mas são aqueles operadores lineares limitados, né, os contínuos. Então as funções interessantes aqui são as limitadas, os operadores limitados. Né? Então eu usei essa notação aqui, B de bounded, né? Limitados, são os operadores lineares limitados em x para y. Agora você faz a pergunta, vamos supor que eu tenho aqui um isomorfismo, né? Uma função bijetora, tá legal? Entre esses espaços normados, x, y. Tá? E eu sei que esse t é limitado. Né? Eu vou olhar para a inversa. Então automaticamente aqui, pessoal, a pergunta seria, será que esta inversa aqui ela é uma função interessante, ou seja, ela também está nesta categoria aqui de operadores lineares limitados? A resposta em geral é não também. Tá bom? Você consegue dar exemplos de coisas inversas não são limitadas. Então a gente tem esse probleminha parecido aqui dos espaços topológicos, né? Em que a inversa não é automaticamente uma função interessante. Então, uma das aplicações do teorema da aplicação aberta, aplicação do teorema da aplicação aberta, né, é justamente garantir uma condição para a qual a inversa é limitada. Tá joia? Então, vamos pensar o seguinte, ó, vamos olhar aqui, né, eu tenho esse enunciado. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui uma t de x e y, entre x e y, de novo, espaços de Banach, né, completos. E vamos supor que essa t, né, é linear, né, limitada e bijetora. Tá bom? Agora vamos olhar para a inversa. T menos 1 é uma função que vai de y para x. Então, olha só qual que é a coisa aqui, né? Vocês lembram que é uma função contínua, né? Então, se o operador é limitado, ele quer dizer que ele é contínuo. Como função, ele é uma função contínua, tá? Uma função contínua é aquela que tem a propriedade, como a gente já viu, de que a imagem inversa de um aberto é aberta. Tá legal? Então, uma aplicação aberta é o contrário. A imagem direta de um aberto é um aberto. Né? Então, vamos só escrever isso aqui, né, num parênteses. Oh, meu Deus do céu. Esses espaços teoricamente infinitos que a gente tem nessas lojas digitais é um problema, né? Então, vamos lá. Vou fazer assim. O que significa que essa função aqui é contínua? Né? Significa que um A contido em Y aberto implica que a imagem inversa dele é aberta. Tá? E o que quer dizer que a minha aplicação T de x em Y é uma aplicação aberta? Quer dizer que se eu tenho um A contido em x aberto, então o T de A contido em Y é aberto. Ok? Está aqui. Pronto. Essas são as definições. Né? Agora vamos só aplicar a definição dentro da aplicação aberta. Se eu tenho uma função aqui, então,
linear, limitada, entre os espaços de Banach x e y, se ela for bijetora, pelo teorema da aplicação aberta, isso quer dizer que essa T é uma aplicação aberta. Tá? Agora, olhando essas definições aqui, falar que a T é aberta é a mesma coisa que falar que a T a menos 1 é contínua. Né? Porque quando você for testar a continuidade da função T a menos 1, você vai cair nisso aqui. Porque a inversa da T a menos 1 é a T. Tá joia? Então aqui, pessoal, o teorema da aplicação aberta está me dando uma condição para que a inversa seja limitada. Bom, então é um jeito de você falar, de você conseguir garantir pelo menos que dado uma função T, que para a nossa teoria é, entre aspas, interessante, quando ela tiver uma inversa, essa inversa também vai ser da mesma categoria interessante. Tá joia? Esse é o ponto, mais ou menos assim, teórico desse teorema de aplicação aberta. Isso aqui, em geral, às vezes é enunciado até como teorema separado, teorema da inversa limitada, tal. Eu acho que o Kreisig, eu acho que ele enuncia tudo um teorema só. Ele enuncia essa frase, essa parte final aqui, junto com o teorema da aplicação aberta, tá? E sinceramente eu não lembro como eu fiz na aula gravada. Eu acho que eu não cheguei a mencionar isso aqui, mas isso aqui seria a primeira consequência do teorema da aplicação aberta, que eu acho que é das mais importantes. Tudo bem? Então, tranquilo até agora? Estamos de boa? Ok. Então lá, continuemos, né? Deixa eu ver aqui se eu tinha preparado, se eu dado algum exemplo aqui, eu tinha anotado alguma coisa que eu queria falar. Tá? Deixa eu só então falar, eu vou dar uma aplicaçãozinha só disso aqui, ela é meio bobinha, tá? Mas é só para dar o feeling aí para vocês. Então, vou dar um exemplo basicão de aplicação disso aqui. Tá? Vamos pegar um espaço vetorial X. Um espaço vetorial. Então, e aqui a gente vai colocar agora, a gente já viu lá nos exemplos que a gente começou a dar o nosso curso, que dado um espaço vetorial qualquer, você pode colocar normas diferentes. Por exemplo, né, se você pega o espaço das funções contínuas no intervalo fechado, você pode dar aquela norma que é o máximo do valor absoluto da função, ou você pode dar aquela norma que seria a imitação da norma L2, né, você fazer integral ao quadrado, não sei o que lá. Né? Então a gente viu que no espaço vetorial você pode colocar várias normas diferentes. Vamos supor que nesse X, a partir desse mesmo espaço vetorial X, a gente vai construir dois espaços normados diferentes. Tá bom? O espaço vetorial, em ambos os casos, vai ser o X mesmo. Tá? Como conjunto, como, né, espaço vetorial mesmo. Só que aqui eu vou definir uma norma que eu vou chamar de norma 1, e aqui eu vou definir uma norma que chama norma 2. Tá? Normas diferentes pode ser que no caso um desses espaços seja completo e o outro não, mas vamos supor aqui que a gente escolheu duas normas diferentes, de modo que os dois espaços são completos. Tá bom? Nas duas normas que você quiser, eles são completos. Estas normas, lembre-se que a gente discutiu lá atrás, quando que foi? Eu nem lembro mais quando foi, mas tinha aquele conceito de normas equivalentes, né? Em que, apesar da conta das normas serem diferentes, as sequências convergentes, a topologia gerada era toda a mesma. Né? Então lembre-se, por exemplo, que se tiver um espaço ali em que de dimensão finita, a gente mostrou, por exemplo, que todas as normas são equivalentes. Né? Só lembrando, duas normas que são equivalentes quando... Isso aqui é uma lembrança, né? Quando para todo x você consegue espremer a norma valor x1, tem duas constantes positivas a e b aí, tais que nem a norma nem a norma x1, essas duas desigualdades querem dizer o seguinte, né? Certas constantes a e b, constantes positivas aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu vou comparar o tamanho do vetor x nas duas normas, nem a norma x1 é muito maior do que a x2, nem a norma x2 é muito maior do que a x1. Né? É isso, assim, elas se mantêm dentro desse limite aqui, né? Para o seu A e B, ou se o B for 2, por exemplo, a norma 1 nunca ultrapassa o dobro da norma 2, assim, dá para você comparar com alguma ordem de grandeza, tá legal? Então, quando isso aqui acontece, a gente fala que as normas são equivalentes. Tá? Aqui, dessas duas normas, eu não sei se elas são equivalentes ou não, eu só sei que os espaços x1 e x2 normados são Banach com as duas, quando eu coloco essas duas normas. Tá? Então, vamos supor, deixa eu ver qual que é o enunciado aqui, suponha que existe um C, suponha então que existe um C, de tal forma, né, que eu consiga
comparar, não consigo comparar a x1 com a x2 dos dois lados, mas eu quase consigo comparar, eu consigo comparar pelo menos de um dos lados, tá bom? Então tal que a norma, por exemplo, 1, ela não ultrapassa c vezes a norma 2, tá bom? Isso aqui vale para todo x e x. Tá? Um C positivo aí, tal que isso é verdade, ok? Então, conclusão. Para eu concluir que as normas são equivalentes, eu teria que achar uma outra constante, né? Já que eu garanti uma desigualdade, eu teria que achar uma outra constante para garantir a desigualdade do outro lado. E a conclusão é que nesse setup aqui que a gente fez, isso é desnecessário. Se você conseguir estimar de um lado, você consegue estimar do outro, tá bom? Então, conclusão, as normas 1 e 2 são equivalentes. Perdão aí, pessoal, eu dei um susto em você. Ok? Vamos ver como é que a gente mostra isso. Isso aqui seria o nosso enunciado, digamos assim, né? Valeu. Né? Aqui, pessoal, é o seguinte, né? O problema não é espirrar, o problema é tossir, né? A pessoa espirrar, começou a tossir, já apedreja, né? Apedreja a pessoa até a morte. Então, olha só, então, conclusão, né? As normas são equivalentes. Vamos ver como é que a gente faz isso? Porque não é difícil, veja, eu já tenho uma estimativa, eu preciso agora arranjar a outra estimativa. Tá lá? Que, veja que essa daqui, por exemplo, né, equivale a falar que a norma x2 ela também não ultrapassa uma constante vezes a norma 1. Que não é uma x2, é a norma que é 2, mas eu sou um animal mesmo. Né? Tá? Então, assim, apesar de não estar escrito de uma forma muito simétrica, essas duas desigualdades são, de fato, totalmente simétricas. Tá legal? Olha só, então aqui eu quero mostrar que a norma 2 está meio que controlada pela norma 1. Isso aqui é super fácil de fazer. Eu vou pegar uma função esperta entre o x2 e o x1. Tá bom? Qual que é o negócio aqui, né? Como uma aplicação entre espaços vetoriais, isso aqui não pode ser mais fácil. Isso aqui é identidade, como função. Tá? Se você esquecer as normas, isso aqui é identidade. Tá? Então, como aplicação como uma transformação linear do espaço x2 para o espaço x1, isso aqui não tem problema nenhum, né, de verificar, ele é linear, tá? Identidade, essencialmente, só se desconsiderar as normas, tá? E essa T é limitada, né? E claro que ela é bijetora também, certo? E os espaços são de Banach. E ela é limitada, certo? Como é que a gente faz a conta de que é limitada? Eu teria que ver que a norma de Tx, como é que eu calculo a norma de Tx? Essa aqui é a norma, Tx é a norma 1, né? Estou aqui, então essa é a norma 1. Então essa aqui é simplesmente a minha norma 1. Que pela minha própria propriedade aqui, ó, do enunciado, ela é menor ou igual a ser uma constante da norma de x no domínio. Tá? Então veja, isso aqui mostra que T é limitado. Tá bom? Como ela é limitada, e ela é bijetora, como consequência do teorema da aplicação aberta, a gente sabe que a sua inversa também é limitada. T menos 1 de x1 para x2 é agora também limitada. Tá? Só que essa aqui continua sendo, ó, x vai para x, x2 para x1, não, x1 para x2, tá certo. E o x vai para x. Tá? Então, se essa aqui é limitada agora, eu estou falando que a t a menos 1 de x, né? Aqui vai ser... Agora a imagem vai do x2, né? Então, essa aqui é a norma de x no x2, né? Ela é, como sendo limitada, tem alguma constante k aqui, tal que isso aqui é menor ou igual a norma de x no espaço 1. Tá bom? Então, o x2 também é menor ou igual a k vezes uma norma de 1. Então, as normas 1 e a norma 2 são equivalentes. Então, isso aqui, assim, a aplicaçãozinha é meio bem bobinha, assim, tem a aplicação aberta, mas eu acho que pelo menos mostra alguma coisa minimamente relevante para vocês. Tá joia? É isso. Basicamente, a discussão sobre teoria da aplicação aberta é esse, né? Eu acho que a conclusão importante aí que desse teorema da inversa ser limitada sob essas condições é um resultado útil de vocês terem na cabeça. Tá bom? Belezinha aqui até aqui, pessoal? Boa?
Vou assumir que sim, vou assumir que sim. Tá? Agora, continuando aqui, né? Eu vou falar um pouquinho agora, então, pessoal, do treino do gráfico fechado, que ele tem uma... Às vezes é meio difícil entender, talvez, a motivação do treino do gráfico fechado, mas eu vou falar aqui, tá bom? Então deixa eu apagar isso aqui e vamos começar de novo, né? Então vamos falar do treino do gráfico fechado. Então lembre-se, né? A gente está falando que se ele tem uma função aqui, t de x é um operador linear, né? E eu estou falando que o gráfico de t, ele é assim, né? x tx, tal que o x pertence aqui ao domínio. Opa, aqui não, né? Vou enunciar do jeito mais geral, né? Y, né? X pertencente ao domínio, estou falando que isso aqui é fechado, né? Contido em x, y, é fechado. Essa é a teoria. Essa é a hipótese sobre o t, tá bom? O teorema do gráfico fechado é assim, pessoal. A demonstração dele é bem mais simples do que a demonstração do teorema da aplicação aberta. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, se vocês já assistiram o vídeo lá da aplicação aberta. A demonstração do teorema da aplicação aberta ficou clara para vocês? Tem um detalhezinho lá que eu não fiz com todos os detalhes. Eu deixei uma parte final para vocês, mas ficou de boa? Ah, não uso assim. Tá, então, perdão. Eu coloquei muito em cima da hora também. Tá, então, vocês vejam lá. Para quem não viu a demonstração do teorema da aplicação aberta, a ideia é assim. Tem uma parte que mata ali, que é a aplicação do teorema de Baire, né? Como é que a gente vai mostrar? A ideia é assim, né? Você quer mostrar que o x manda um aberto e um aberto. Então, se você não tem a continuidade, isso é meio bizarro. Então a gente vai usar o teorema de Baire da seguinte maneira. A gente escreve o x como... Lembre-se assim, né? Pelo teorema de Baire, você tem um espaço completo e eu escrevo ele como uma união enumerável de fechados. Algum dos fechados não tem interior vazio. E essa é a coisa que a gente precisa, porque se o interior não é vazio, tem uma bolinha ali dentro. E aí a gente usa aquela bolinha, a gente pega aquela bolinha que você achou dentro da imagem e espreme tudo que dá daquela bolinha, né? Pega aquele limãozinho lá, aquela bolinha e você faz ela confessar todos os crimes, né? Então a gente escreve o y como uma união de fechados que vem da imagem do operador t. Então você vai pegar um monte de bolas abertas ali no seu domínio x e olhar para a imagem dessas bolas, tá bom? De modo que a imagem dessas bolas cubra o y todo. Você não consegue garantir que a imagem dessas bolas são fechadas. Então você pega o fecho da imagem dessas bolas. Tá? Aí você vai conseguir, então, pelo teorema de Baire, que o fecho da imagem de uma bola tem interior não vazio. Então tem uma bolinha lá dentro. Tá? Aí você tortura aquela bolinha ali até o fim dos tempos e ela cospe tudo. Tá bom? A teoria ali é feita da seguinte maneira, para simplificar um pouquinho a demonstração. Tem um passo também que é o seguinte, a gente mostrou lá atrás que para você mostrar que um operador é contínuo, tinha uma equivalência, que um operador linear ele é contínuo no domínio todo, somente se ele é contínuo em um ponto. Tá bom? Então a gente fixa a origem para mostrar a continuidade ali e o resto segue teoricamente de grátis. Tá bom? Mas vejam lá os detalhezinhos, mas o ponto crucial é esse. A partir do momento que você pesca uma bolinha ali aberta no fecho de uma imagem, o resto é mais ou menos manipulação assim para você levar a bolinha para onde você quer, tá bom? Mas o teorema do gráfico fechado diz o seguinte, eu vou botar o enunciado aqui e depois eu vou discutir um pouquinho por que a gente enuncia esse teorema desse jeito, tá legal? A demonstração em si não é tão interessante, vocês vão ver no vídeo gravado ali. Então é assim, eu vou ter x e y espaços de Banach, né? E o t eu estou enunciando dessa maneira, assim, né, com o t definido num subconjunto, num subespaço aqui de x a princípio, porque isso é relevante para o enunciado. Tá bom? Então vamos supor que este operador aqui ele é linear, você não sabe se ele é limitado, você não sabe se ele é contínuo, tá bom? Mas você sabe que ele é fechado, no sentido que o gráfico dele é fechado no produto cartesiano, tá bom? Então se, enunciado agora sim, né, o resultado, se o domínio de t é fechado em x, né, então o t ele é limitado, ele é contínuo.
ok? Então, esse é o negócio. Qual que é o espírito, né, digamos assim, do enunciado do teorema do gráfico fechado? É o seguinte: nós estamos trabalhando basicamente com a teoria de operadores contínuos, de operadores limitados, que é ali que a gente tem feito, conseguir desenvolver tudo que a gente precisa. Tá? Existem alguns operadores que não são limitados e você não tem muito o que fazer. Né? Tem operador para você pegar derivações, pronto, já é uma coisa que não é contínua, tá? Como operador. Né? Entretanto, mesmo que você não consiga provar que um operador é limitado, é muito comum que mesmo esses operadores sejam mais esquisitões assim, ainda sejam operadores fechados. Tá? Você não sabe se ele é limitado ou não, mas digamos assim, no mundo das ruas, da aplicação da análise funcional, né, ali no frigir dos ovos, quase todos os operadores interessantes são operadores que são fechados. Tá? Então o teorema do gráfico fechado ele é um auxílio para você conseguir falar, tá bom, esse operador que eu sei que ele é fechado, eu consigo usar esse tipo de resultado para mostrar que o operador é limitado. Tá bom? Então, mais ou menos isso é uma condição que você consegue arranjar para garantir a continuidade do operador. Ok? Então, esse é o esquema. Eu vou fazer, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo para a gente entender um pouquinho as sutilezas aqui da coisa. Tá legal? Então, olha só, isso talvez seja interessante para a gente, né? Que eu acho que pode causar um pouquinho de confusão, mas é o seguinte. Eu estou falando que esse gráfico aqui é fechado, tá bom? Esse aqui é um detalhe sobre enunciado, porque algumas coisas aqui podem confundir, tá bom? Então eu vou pegar os pontos dessa forma aqui, xt de x pertencentes ao produto xy, em que o meu xzinho, né, ele pertence aqui ao domínio, né, e é só, né, aqui está contido então em x vezes y. Isso aqui é fechado em x vezes y. Né? Olhem só, então, por exemplo, se o domínio for o x todo, o x é fechado em x. Tá? O conjunto x inteiro ele é fechado. Tá? Então, se tiver um operador linear fechado definido no x todo, x espaço de Banach, então ele vai ser limitado. Tá bom? Agora, olha só, o que significa que esse aqui é fechado? Vamos lembrar quando é que um conjunto é fechado. Fala que ele é fechado, pessoal. Quer dizer que ele é igual ao fecho. E vamos lembrar o que isso significa, tá bom? Então eu vou pegar um zzinho no gráfico, que ele vai ser assim, vai ser o x, y. Tá bom? Que está no gráfico ou no fecho do gráfico, né? É um ponto aqui do x vezes y, tá bom? Então vamos ver qual que é a condição para que esse zzinho pertença ao fecho. Tá bom? Se ele pertence ao fecho, o que acontece, né? Tá no fecho, quer dizer que tem uma sequência de pontos no gráfico que está convergindo para esse zzinho, ok? Então é assim, eu tenho que existe então uma sequência de zns no gráfico, né? Então aqui é o ponto xn, yn no meu gráfico, tá bom? Então todos os pontos que pertencem ao gráfico. Esse yn então, ele necessariamente é da forma t de xn, né? Tais que, então o que está acontecendo? O meu xn, o xn está convergindo para o xzinho, né? E o yn está convergindo para o yzinho, né? Ou seja, o xn está convergindo para o xzinho e o t de xn está convergindo para o yzinho. Bom, então tem essa sequência convergindo aqui, né? Para o zzinho. Bom, isso quer dizer que ele está no fecho. Tá bom? Agora quer dizer que ele está no gráfico em si. Ele está no gráfico. Bom, significa que existe um x no domínio. Isso aqui é bobo, né? Existe um domínio tal que o z é igual a xy, né? E esse y aqui é o t de x. Está no conjunto, você está pegando a definição do conjunto e escrevendo. Né? Quando a gente junta, então, quando eu falo que o operador é fechado, estou falando que esses dois conjuntos são iguais. Então isso dá uma caracterização para a gente de como mostrar, digamos assim, na prática, que um operador é fechado. Tá? Então eu vou enunciar, isso aqui está até enunciado ali acho que na aula gravada também deve estar enunciado como teorema, mas eu vou colocar aqui para a gente ver. Tá? Então vamos pegar esse D aqui, definido em dt de x, y. Aqui no caso, pessoal,
Para dar a definição que o gráfico é fechado, eu não preciso que o x e o y sejam espaços de Banach. Tá bom? Para dar essa definição do que quando que o gráfico é fechado, basta que eles sejam normados aqui. A gente precisa só ter uma topologia para trabalhar. Tá bom? Então aqui o x e o y são normados. Legal? Então, o que quer dizer que o t é fechado como um operador, né? O t é fechado. Se somente você fala o seguinte, agora eu vou escrever aqui o jeito que quer dizer que o gráfico é igual ao fecho do gráfico. Tá bom? Então, assim, quando eu tiver um ponto que está no fecho do gráfico, a conclusão vai ser que ele tem que ser um ponto do gráfico. Ok? Então, vamos escrever isso aqui do modo que a gente usa mais comumente, né? Então, se existe um xn aqui pertencente a dt, né? Tais que o xn está convergindo para um certo x e as suas imagens t de xn estão convergindo para um certo y, ou seja, sempre que se esses pontos estão do gráfico, né, estão convergindo para um ponto do fecho, então este ponto do fecho tem que ser um ponto do gráfico, ou seja, tem que ser um ponto do gráfico. Então o x tem que pertencer ao domínio e o y tem que ser exatamente a imagem de x. Isso é a definição de um operador fechado. Tá ligado? De um jeito assim, digamos, que você desembrulha a definição de um jeito usável. Tá claro esse teorema? Sim? Beleza. Então vou dar um exemplo aqui e comparar ele com o enunciado do triângulo gráfico fechado para ver se a gente entende alguma coisa, né? Se a gente entende as implicações lógicas de tudo que a gente está fazendo aqui. Vamos pegar como nosso exemplo, tá? O nosso x vai ser o espaço das funções contínuas, tá bom? De 0 até 1. E aqui eu vou pegar, por exemplo, um operador t, que não vai estar definido em todas as funções contínuas, ele vai ser o seu próprio domínio aqui, que eu vou chamar de d de t, que vai para o próprio x, tá legal? E que faz assim, que pega uma função, que agora o x é o nome de uma função, né? Pega um x e leva na sua derivada, tá legal? Então o domínio aqui das funções tem que ser as funções de que a gente chama de classe C1, né? Para isso aqui fazer sentido, a sua função tem que ser derivável, porque você está calculando a derivada, e a derivada tem que ser contínua, tá? Então, evidentemente, esse domínio de t aqui, ele está contido propriamente no x, ele não é tudo, tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui de um operador desse tipo. Tá? Esse operador, pessoal, então veja, ele é linear, tá? Isso a gente sabe, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Se você multiplica uma função por uma constante, a derivada fica multiplicada pela mesma constante. Então, esse t aqui é linear. Tá? T, ele não é contínuo, vamos só lembrar disso, tá? T não é contínuo, tá bom? Ou seja, ele não é limitado, ok? Então aqui a gente tem a norma, eu vou botar aqui, lembra que a norma aqui é o máximo do valor que a função assume, né? Porque vamos pegar, por exemplo, essa função aqui, x, eu acho que talvez a gente até tenha dado esse exemplo no passado, mas eu vou lembrar de qualquer forma, que é um polinômio, t elevado a n. Tá bom? Então vamos calcular aqui qual que é a norma dessa função x. Tá bom? Ele é o máximo, né, do módulo aqui de xt com t pertencente a 0,1. Assim a norma. Essa função aqui, o valor máximo que ela assume no intervalo 0 até 1 é 1, né? É 1 elevado a n. Tá bom? Então esse aqui, n, é o inteiro positivo, tá? Vamos fixar aqui, por exemplo. N inteiro positivo. Que é 1 elevado a n, que deu 1. Tá? A derivada dela qual que é? É n vezes t elevado a n menos 1. Tá? Se eu quiser calcular então, aqui agora a norma do x', é a mesma coisa, né? O máximo com t pertencente a 0,1 do módulo de x' t. De novo, o máximo disso aqui vai ser atingido quando t for 1, mas aqui é n. Legal? Então, olha só. A norma do tx, né, que é a norma do x', ela é igual a n vezes a norma do x. Tá? E esse n aqui é o grau, né, desse polinômio, desse t elevado a n. Então, conforme o n vai crescendo,
esse n aqui também vai aumentando. Então eu não consigo achar uma constante tal que isso aqui seja verdade para todo x no domínio de t. Não dá. Qualquer constante que você põe aqui, basta pegar um polinômio de grau maior do que essa constante que vai furar. Tá bom? Então esse operador ele não é limitado, ele não é contínuo. Evidentemente agora, pessoal, a gente poderia falar assim, bom, a derivada não é uma coisa muito importante na matemática, então nós não vamos estudar esse operador, né? Dependendo do lugar onde você falar isso, eu acho que é passível de sofrer a pena de morte, né? Se tiver num prédio muito alto, já te joga pela janela, assim, né? A derivada, não importa muito a derivada, pronto, o jogo morreu, tá? Então esse operador não é contínuo, mas a gente pode também jogar ele fora, tá bom? Então a gente não vai jogar ele fora. Para mim é o seguinte, pessoal, tudo que envolve derivada não presta, né? Pronto. Que isso acontece? Acho que o Centro Acadêmico da Matemática você vai escrever uma moção de repúdio à afirmação de que a derivada não é importante, né? Então assim, a gente não pode jogar fora esse tipo de operador, né? Porque senão você joga fora, sei lá, 1/3, metade de tudo que existe, né? O universo assim colapsa, né? Mas pessoal, esse operador aqui é fechado, tá legal? Então vamos ver aqui. Eu precisaria muito tomar uma água, mas eu estou sem água aqui, minha garganta tá seca, mas vamos lá. Que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa. Ah, sim. Eu não posso jogar fora esse operador, mas vamos ver que pelo menos então, pessoal, ele é fechado. Tá? Porque alguma coisa tem que ser verdade aqui, né? Então vamos aplicar o nosso critério aqui para ver que o operador de fato é fechado. Tá legal? Então, olha só. Vai caber nesse espaço aqui. Ó. T é fechado? É fechado. Tá bom? Então é assim. Vamos pegar então uma sequência, tá? De xn's pertencentes ao domínio aqui. Tá bom? E tal que vale aquilo lá, né? O xn está convergindo para uma certa função x. E as suas derivadas, que são as imagens, né? O xn', que é a imagem aqui do txn, está convergindo para um certo y. Tá? Então o que eu tenho que mostrar agora? Eu tenho que mostrar que esse x está na imagem, né? E que o y é a imagem do x. Tá? Então aqui eu vou querer, né, chegar, né, com todo, que o x pertence ao domínio e que o y é a imagem de x, é o x'. Tá joia? É isso que a gente vai fazer. Muito bem, então olha só. Lembre-se que no C de 0,1, né, com essa norma do máximo aqui, quando eu falo que as funções estão convergindo, isso aqui é a convergência uniforme. Tá legal? Então aqui, a convergência de funções, isso aqui, na nossa linguagem de análise, significa exatamente convergência uniforme. Essa aqui é que as coisas funcionam. Legal? Então aqui e aqui eu tenho essa convergência que é uniforme. E tem uma coisa de convergência uniforme que eu acho importante a gente lembrar, que é a seguinte, né? Vamos pegar uma função aqui, vamos integrar agora essa y, tá? Ó, veja, a coisa é esperta aqui, né, pessoal? Eu quero mostrar que o y é derivado do x, então eu vou pegar essa y e vou integrar. Isso é uma ideia, acho que é absolutamente natural, né? Então vamos pegar a integração, já tem a fundamental do cálculo, etc. Então vamos pegar essa y aqui, na variável uzinho, sei lá, du, e integrar de 0 até t. Tá? Essa aqui deve ser a função x de t. Tá bom? Muito bem, então o que a gente sabe aqui? Né? Vamos pegar qual que é a definição da minha y. Então eu tenho aqui a y é um limite. Quando n tende a infinito, ó, a y é o limite dessas xn linhas, né? Das xn linhas de u du. Tá? E agora qual que é o único teorema que a gente vai usar aqui? Né? Quando a convergência é uniforme, o jeito que a gente fala aqui é que o limite ele comuta com o sinal de integração, né? Você pode passar o limite para fora. Né? Então eu tenho um limite aqui dos n tendendo a infinito, do 0 até t, dos xn linhas u du aqui. Tá bom? E isso aqui vai ser o x de t menos o x de 0. Tá? Então aqui, pessoal, eu vou ter assim, né? Ó, fezes. Aqui eu tenho também a x de t. Eu tenho uma função x de t aqui, que é o limite das minhas xn linhas, né? Ela é essa constante x0, não importa muito, e a integral de 0 até t da y u du.
tá bom? Então, ó, aqui é o seguinte, né? A minha y aqui, ela é uma função contínua, né? É o limite dessas x aqui. E essa x que eu obtive com essa fórmula, integrando essa função contínua e tal, ela pertence ao domínio, tá? Porque ela é derivável e a derivada vai ser a contínua, né? Vai ser a y que eu comecei. Tá? E a x', pelo próprio modo que ela foi construída aqui, a x' é a y. Ok? Então isso quer dizer exatamente que o operador T é fechado. Tá bom? Se esse exemplo ficou claro, pessoal, o que a gente acabou de mostrar? Vamos lá pegar o teorema do gráfico. Então a gente achou um operador que não é limitado, mas que é fechado. Tá bom? Então aqui, voltando para o enunciado, tá aqui, né? Então vamos pegar o enunciado gráfico fechado aqui e ver nesse exemplo que a gente tem o que a gente pode concluir. Né? Se eu tiver um operador que é linear e fechado, quando o domínio é fechado em x, então ele é limitado. Tá? Então vamos ver o que está acontecendo no nosso caso, para o nosso operador T. Eu tenho o operador T, que ele é linear e que ele é fechado, a derivação. Né? O x aqui é o T01, as contínuas no intervalo de 0 até 1. A nossa conclusão, já que o T não é limitado, é que esse domínio desse operador T, do operador de derivação, não pode ser fechado em C01. Tá? Porque se ele fosse fechado, o T seria contínuo. Como a gente concluiu que o T não é contínuo, a gente achou um operador linear fechado aqui, né? E que esse domínio não pode ser fechado em x. Tá bom? Então, esse no nosso exemplo aqui, né? Esse domínio, por qual a gente pode calcular esse operador T, não pode ser fechado nesse espaço das funções contínuas de 0 até 1. Porque senão, pela aplicação, né, do teorema do gráfico fechado, esse operador tem que ser limitado, que ele não é. Tá? Então esse é um jeito de provar que esse domínio aqui dessas funções, né, que tem a derivada contínua, não são fechados em C01. Tá joia? Isso é imediato do teorema do gráfico fechado. Eu não sei se tentar fazer uma demonstração talvez direta disso, talvez consiga também, mas já sai assim meio que imediatamente. Tá bom? Então, o que eu tenho a dizer para vocês assim, né? Em geral, você pega espaços normados, né? X e Y espaços normados. Em geral, pessoal, um operador ser linear, né? Ser limitado e ele ser fechado são coisas independentes, tá bom? Nem somente ser limitado, ser contínuo implica ser fechado, nem vice-versa. Você pode achar contra-exemplos das duas implicações, tá? O teorema do gráfico fechado dá umas condições para você ter uma implicação de um lado. E eu quero que vocês vejam então a aula gravada para vocês sentirem que alguma afirmação que a gente pode dar de positivo assim, sobre ter um operador linear fechado, algumas relações entre ser linear e fechado, apesar de no caso geral essas coisas serem independentes. Tá joia? Aí vocês dêem uma olhadinha lá no lema. Inclusive eu enunciei o lema, mas deixei como exercício para vocês pensarem, não é tão difícil assim. Mas eu deixei esse lemazinho aí no final da aula gravada como um exercício, justamente para vocês treinarem um pouco e ver se desembaraça, se desfaz uma certa confusão que pode ter sobre esse negócio de ser fechado, exatamente o que significa, tá bom? Eu acho que a coisa principal aqui, quando a gente vê pela primeira vez o teorema do gráfico fechado, é uma certa confusão em trabalhar com as definições e o que as coisas significam de fato. Tá? Então agora seria o ponto em que eu mandaria vocês ali para verem a aula e ver se entende todo o teorema, tá bom? Seguinte, alguns avisos para vocês, né? Tem uma parte do capítulo 4 que eu pulei de um modo que talvez não seja muito sábio, porque isso pode me dar uma facada nas costas daqui a pouco, né? Tem uma coisa que a gente teria que discutir aqui talvez um pouquinho, ou talvez eu faça uma discussão resumida sobre isso, que seriam algumas noções de convergência. Tá? Então, quando eu tenho um espaço métrico, tem a definição lá do que é convergência. Tem umas definições de convergência que seriam as normais no espaço métrico, que a gente chama de convergência, que seria convergência normal ou convergência forte. Às vezes, como a gente estudou naquele negócio de espaços duais, espaços reflexivos, algumas vezes a gente quer trazer ou levar a pergunta de convergência no espaço X para convergência no seu dual, no X'. Tá? E estudar alguma convergência no X', porque a convergência direta no X está meio complicado. Então isso leva às noções de convergência fraca.
Então tem a convergência fraca estrela, que você dá umas mudadas na topologia original ali, para você ter alguns outros critérios de convergência que não são os melhores possíveis, mas são algumas, às vezes são as coisas que são trabalháveis, tá bom? Tem uma sessão no capítulo 4 discutindo sobre isso, eu pelo menos temporariamente dei uma pulada, mas eu acho que vou ter que voltar a isso, tá? Mas como era uma coisa independente para a discussão dos nossos teoremas, eu resolvi pular, tá bom? Então assim, tem duas coisinhas pontuais que eu acho que eu vou falar. Uma delas trata essas noções de convergência, e outra eu acho que talvez tenha um teorema muito importante que fica meio que como aplicação, que é o teorema do ponto fixo de Banach, tá? Que ele é usado em um monte de lugares também, que é parte do capítulo 5. Tá? Então eu vou fazer uma exposição rapidinha sobre esses dois exemplos, essas aplicações, meio que para fechar essa parte, e aí a gente vai para a teoria espectral, tá legal? A exposição da teoria espectral que eu vou fazer para vocês, pessoal, ela é meio que uma... Eu vou tentar dar uma condensada mais empacotada e razoável possível nos capítulos 7, 8 e 9 do Kreisig ali, né? Que ele vai falar da teoria espectral, é basicamente generalizar a teoria de autovetores e autovalores de dimensão finita, tá joia? Então esse que a partir dos próximos vídeos eu vou começar a falar disso, tá bom? Mas por enquanto é isso, a gente meio que fecha essa unidade, digamos assim, a segunda parte do nosso curso, a menos dessas duas aplicações aí de noções de convergência e do teorema de ponto fixo de Banach, que eu vou deixar como vídeos à parte. Tá bom, pessoal? Então agora eu acho que eu vou acabar de corrigir a avaliação da semana 1 e já começar da avaliação da semana 2, porque vocês precisam urgentemente saber os resultados dessas coisas. Tudo bem? Vocês estão vivos aí, pessoal? O pulso ainda pulsa? Sim? Beleza? Então, pessoal, agora eu vou fazer minha lição de casa agora, então. Tá já? Eu vou tentar liberar essa nota da avaliação 1 e da avaliação 2 o mais rápido possível para vocês. Beleza? Sucesso aí. Eu vou tentar colocar uma listazinha sobre esses teoremas da aplicação aberta e gráfico fechado o mais rápido possível. Ó, mais quantos vídeos? Eu vou querer fazer um de noções de convergência e do teorema do ponto fixo de Banach, mas esses seriam mais como adendos, assim, ou apêndices dessa segunda parte, e pelo menos mais 2 já começando teoria espectral. Tá bom? E aí na sexta-feira eu já começo a discutir com vocês as ideias principais da teoria espectral. Eu vou tentar passar isso para vocês de um modo mais rápido possível. Então deve sair mais uns 4 vídeos, mas eu vou colocar uma lista de exercícios desses 2 teoremas. Talvez eu quebre a lista também, tá? Eu vou colocar uma lista só do teorema da aplicação aberta e gráfico fechado, e aí depois a gente vê como é que faz pro resto. Tá bom? É isso aí, moçada. Até mais. Então valeu. Obrigado pela presença aí e é nóis. Falou.